Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raquel e aqui nós falamos sobre conteúdos bíblicos, salvação, justiça, arrependimento. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, curte, não deixa de compartilhar com aquele que você lembra que precisa de ouvir da palavra do Senhor e vamos meditar na palavra. No último vídeo falamos sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é, sobre a sua participação ali na Trindade, falamos sobre os seus atributos também como um Deus. E agora, hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre os seus frutos. Os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo se dá da seguinte forma. Quando nós recebemos e aceitamos Jesus, Cristo, como nosso único suficiente Salvador, e nos rendemos a Ele, recebemos o seu Espírito, e agora selados com o Espírito Santo, nós estaremos tendo ali um companheiro para nos ajudar na caminhada e fazer com que a carne não prevaleça e sim o seu espírito. Como assim, Raquel, a carne prevaleça? O que é carne? A carne são os nossos desejos, são as nossas vontades, a nossa concupiscência, como a palavra do Senhor vai dizer. São, na verdade, os nossos desejos desenfreados. E isso nós conseguimos vencer? Conseguimos. Conseguimos dominar? Conseguimos, mas somente com o seu Espírito. E é de pouco em pouco. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo vai dizer: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então é de pouco a pouco, nós vamos sendo transformados. Só que existe uma guerra, e Paulo também vai salientar essa guerra. No capítulo 5, no versículo 17, ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, agora nascidos de novo, em Deus, em Cristo, como um novo homem, como uma nova mulher, você vai começar uma caminhada. E essa caminhada é uma caminhada que nós precisamos alimentar o Espírito do Senhor para que os seus frutos sejam vistos, seja notório em nós. E por que, Raquel? Porque esses frutos são importantes? Porque assim seremos conhecidos como filho de Deus. Esses frutos é a essência de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo. Então, assim sendo semelhantes a Ele, seremos semelhantes ao nosso Mestre. E todos aqueles que olharem para nós, veremos, esse é um seguidor de Cristo Jesus. Então vamos lá? Existe uma guerra, isso nós já sabemos. E Paulo também vai falar nesse mesmo capítulo as obras da carne e as obras, os frutos do Espírito. E hoje eu vou me atentar aos frutos do Espírito. Então vamos começar em Gálatas 5, 21. 22, ele vai começar. Mas o fruto do Espírito é a caridade. A definição de caridade, nós sabemos que em outras traduções bíblicas, ela está descrita como amor. Se nós vemos no grego, é o ágape, né? É o amor ágape, é um amor que não busca os seus interesses, é completamente desinteressado, né? É um amor de entrega, um amor que se doa. Esse amor é um fruto do Espírito Santo. Nós podemos ver, a uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ela tem esse fruto, a fruto do amor. E em Romanos 5,5, Paulo vai dizer, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor nos nossos corações, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, esse amor é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. É um dos frutos, o qual nós precisamos ter, porque toda lei, toda a palavra, ela se resume no amor. Então vamos lá. Seguindo, Paulo vai falar no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer sobre o gozo, sobre o quê? A alegria. A alegria é uma alegria sólida.
A alegria que o Espírito Santo produz no nosso coração é uma alegria sólida. E é uma alegria baseada nas promessas do Senhor. Uma alegria baseada na palavra do Senhor. Naquilo que Ele nos deixou, nas bênçãos, na graça. O salmista Davi, em Salmo 119, no versículo 70, ele diz assim: engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Ele está falando dos outros povos. Os outros povos tinham costumes de sentarem à mesa, comerem. Quando ele fala engrossa-lhes o coração, ele está falando de encher as artérias mesmo de gordura, comer mal, e isso trazia a eles alegria. Mas ele diz que a alegria dele vinha da lei, em meditar nas promessas, na palavra do Senhor. No versículo 92 do mesmo capítulo, do mesmo número, vai dizer assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Ou seja, a alegria do Senhor, a alegria que é o fruto do Espírito Santo, inspirado na vida do salmista Davi, fez com que ele não perecesse na sua angústia. Em Jó 41, 22, Jó vai dizer: até a tristeza na presença dele salta de alegria. Então, quando nós estamos lotados do Espírito Santo, como nós estamos cheios do Espírito Santo, procurando viver uma vida de integridade, uma vida de busca na palavra do Senhor, a alegria do Senhor é gerada em nosso coração. A alegria é essa que nos gera força. A alegria é essa que não nos deixa vivermos tempos tão assim, depreciativos, sabe? A alegria que não nos deixa a gente sucumbir numa depressão, não deixa a gente sucumbir numa síndrome, né? Seja qual for ela, mas a alegria do Senhor nos dá a força, nos dá tudo o que precisamos. Então, é um dos frutos do Espírito. O outro fruto do Espírito é a paz. A paz é o quê? É uma quietude de mente, é uma quietude de coração, né? E a Filipenses 4,7, Paulo vai dizer aos Filipos: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Toda vez que a palavra de Deus vai falar sobre coração, ele fala sobre mente. Porque sabemos que o coração, né, não tem o pensar. Mas toda vez que ele fala sobre a palavra de Deus, em todo o texto, quando fala de coração, ele está falando de mente. Então, a paz que é gerada pelo fruto do Espírito Santo, que é gerada pelo próprio Espírito Santo, é a paz, como eu digo, como eu sempre costumo dizer, não é uma paz com ausência de guerra, é uma paz em meio às guerras. A paz que Deus nos promete, que Deus nos garante, que o Espírito produz em nós, é uma paz que preserva os corações, preserva a nossa mente, o nosso sentimento. Vai preservar as nossas emoções mesmo diante de um caos. É por isso que você vê às vezes um crente, ou pelo menos eu via muito, né? Eu ouvia muito dizer daqueles cristãos que era assim: meu Deus do céu, mas ela está passando uma prova, mas a casa dela toda não é convertida, o filho dela é atribulado, mas ela tem uma alegria, ela tem uma disposição, ela tem uma calmaria que não sei de onde vem isso. Isso vem do quê? Do Espírito Santo. Vem o quê? A paz, que não é a ausência da guerra, mas é a paz em meio à guerra. Porque o sol nasce para todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas o que nos diferencia daquele que não tem o Espírito Santo? É a paz. É a paz de saber que tudo está no controle de Deus. É a paz de que é gerada no nosso coração pela fé, em sabermos que minha família toda não está salva, mas eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É saber que eu posso estar vivendo situações deploráveis, posso não ter a melhor condição financeira para vestir a melhor roupa, mas eu sei que eu terei uma veste nova no céu. Eu sei que eu posso não estar comendo da melhor maneira justamente por escassez, dependendo do lugar onde você está. Você pode pensar e passar por essa situação, mas quando o Espírito Santo está em nós, ele nos faz lembrar a palavra, gera esse fruto da paz, e a gente pode ter a paz de pensar: não, eu posso estar passando por essa situação, mas eu comerei o melhor dessa terra, eu comerei da terra que Deus está preparando para mim, do lugar que ele está preparando para mim. Eu terei um novo nome, uma nova veste, uma coroa, eu serei valorizada, eu serei respeitada no céu, e como agora também Cristo, com todo o seu amor revelado, nos ama.
podemos nos sentir amados, respeitados, queridos, desejados, através da sua palavra, através do seu espírito. Então, a paz é essa, é uma serenidade em meio às circunstâncias. Porque a paz não advém das circunstâncias. Não é porque a conta bancária está cheia, a comida está na despensa, né? Que isso é a paz. Porque para muita gente né? Tudo tem que estar favorável, tudo tem que estar em concordância para realmente a pessoa. E geralmente essas pessoas que têm tudo, que têm todo o dinheiro, que têm toda a condição, que têm tudo resolvido e não têm a paz. Não tem alegria para desfrutar de uma cama boa, para desfrutar de um dinheiro, né? Verdadeiramente com alegria e com paz. Então vamos lá, seguindo, longanimidade. Longanimidade é um dos frutos do Espírito. E o que é longanimidade, Raquel? É tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Ou seja, é a paciência. Já ouviu falar essas pessoas assim? Eu tenho pavio curto. Não. Quando já nós entregamos a nossa vida para o Espírito Santo, não existe mais pavio curto. Tem que ter pavio longo. Entendeu? Tem que ter pavio longo, tem que ter paciência. E é uma das coisas, inclusive, muito difícil, mas o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, ele nos ajuda. Então, seguindo aqui, Efésios 4:3, sobre a longanimidade eu já deixo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos buscar a paz que excede todo entendimento. Seguindo aqui, a benignidade são atos, né, de o quê? De bondade, de uma pessoa que é benigna, no seu caráter, que não quer magoar ninguém, que não quer provocar dor a alguém. Isso é ser uma pessoa benigna. Então, você vê uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não quer magoar outra pessoa, ela não vai deixar a sua carne falar mais alto no meio da briga, né? E vai falar palavras que magoam o outro, porque tendo ela já o Espírito Santo, na hora que ela estiver ali querendo se desentender, querendo proferir uma palavra, o Espírito Santo na hora vai lembrar da palavra dele e vai domar a língua, vai domar, né, o seu desejo, e aí você não vai provocar dor em alguém, você vai ser benigno, você vai transmitir um fruto dele, né? Em Efésios 4:32, Paulo ele dá aí um conselho. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então, assim como Deus é benigno conosco, né? Assim como Deus é misericordioso, que venhamos ser também com o nosso próximo. Venhamos ter atitudes de benignidade. O próximo fruto é bondade. Bondade se expressa com atos de bondade, tá? E vamos olhar o que? Para Jesus. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, porque tudo que vós quereis que vos façam os homens, fazei-lo também vós. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quiser para si, faz para o outro. Tem atos de bondade, seja bondoso, seja generoso, sabe? E justamente eu cito esse texto porque ele fala da bondade do Senhor. Ele já começa assim, olha, pedi, dá-se-vos-á. E eu vou negar algum bem? Não, se vocês pedirem, eu darei. Sabe, Deus é bom, Deus é bondoso. E ele fala no final desse discurso, ele fala sobre isso. Porque tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas, que se baseia o quê? No amor. No amor. O amor que busca mais os interesses do outro do que o seu próprio. O amor ágape, o amor divino. Então vamos lá, seguindo. Mansidão. Fé. Fé é o quê? Fé, Hebreus 11:1 nos discorre sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas você acredita. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu no Senhor mesmo sem ter visto. Ele vai para uma terra longínqua mesmo sem saber onde seria o seu paradeiro. Ele deixa a casa, ele deixa a família, por isso que ele foi patriarca da nação ali. Ele foi, e ele está presente na escala dos heróis da fé, no capítulo de Hebreus 11. E nós vemos o quê? Que esse tipo de fruto, o fruto da fé que é gerado pelo Espírito Santo,
ele gerou nesses homens, nos heróis da fé, a capacidade de obterem coragem, perseverança, resistência, obtiveram conquistas, celebraram. Por quê? Porque a fé te faz celebrar. Quando você acredita que você vai ser salvo, quando você acredita que você pode sofrer o que você sofrer, não adianta que você vai receber algo maior, você passa por tudo. Isso só pode ser alcançado através da fé. Através da fé. Através da fé. Então, é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Outro texto que eu vou... eu já que encerro aqui, na mansidão e na temperança. Mansidão e temperança. Então, mansidão é uma qualidade de quem é moderado, de quem é manso, de quem, né, sabe ali um falar manso, um agir manso, né? E os coléricos, vamos nos submeter à palavra do Senhor. Ah, porque tem gente que pensa assim, ah, mas esse é meu jeito, essa é a minha forma. Não, não. O Espírito Santo entrou. Ele vai ditar agora como você deve se portar. Então, ele já dita já aí, ó, a gente já vê na palavra do Senhor o que é mansidão. Então temos que buscar. Senhor, eu não sou mansa, mas eu quero. Então me ajuda nas minhas fraquezas, tá bom? Me ajuda nas minhas fraquezas, né? E a temperança. E um detalhe que eu esqueci da questão da mansidão é que a mansidão, a pessoa ser mansa não quer dizer que ela não vá se irar, tá bom? Não quer dizer que ela não vá se irar. Jesus era manso, mas diante de uma injustiça, diante de uma corrupção financeira que vai discorrer em Mateus 21, onde os cambistas estavam nos pátios do templo de Jerusalém, ele vai derrubar tudo aquilo e acontece aquele episódio, Jesus se ira, mas se ira o quê? Contra o pecado, contra o que estava realmente por trás de tudo aquilo. E ele vai dizer, minha casa será uma casa de oração, não de comércio. Entende? Então, ele se ira contra o pecado, mas Jesus era manso. Agora, o que Paulo nos fala sobre a ira? Irai-vos, Efésios 4:26, mas não pequeis. Não deixe a ira se pôr, o sol, se pôr sobre a sua ira. Né? Não vai para outro dia com isso no coração, vai gerar a raiz de amargura. Aí depois a gente vê pessoas que mesmo assim e se ira, mas não deixa para lá, não perdoa, não esquece, aí vem com a mágoa, aquilo gera um rancor e vai passando o tempo e vai passando, aí a gente vê depois as doenças psicossomáticas que provém de uma alma, né? Uma alma machucada, rancorosa, magoada. Então, e logo no versículo 27, logo depois que ele fala irai-vos, mas não pequeis, ele fala não deis lugar ao diabo, porque a ira é uma linha muito tênue ali para você não pecar. Então, assim, Raquel, mas eu não consigo ser tão serena assim, né? Como é que vai ser essa situação? Precisamos entender um ponto, que aí eu já entro na temperança, que todas as emoções foram dadas pelo Senhor. O medo foi dado, a ansiedade foi dada pelo Senhor, a tristeza foi colocada, todas as emoções, tanto como a alegria, né? Como tudo, inclusive a ira. Só que o que entra aí? Qual é o problema? O problema de todas essas questões é o desequilíbrio. O pecado, ele entra para deturpar tudo que é perfeito. Deus colocou em nós todas as emoções de forma perfeita. O pecado vem trazendo o quê? O desequilíbrio de tudo isso. Então, o que é o desequilíbrio do medo? A síndrome do pânico. Uma pessoa que não consegue viver, uma pessoa que não consegue transcender, realizar sonhos. Por quê? Porque é aprisionado pelo medo. E nisso aí já é um desequilíbrio. Então, é normal nós irarmos com certas circunstâncias? É normal, mas nós não podemos deixar que isso prossiga em nosso coração. A gente se ira aqui como uma criança. Jesus fala que nós, para quem entra no reino dos céus, deveríamos ser como uma criança. Um coração de uma criança. Já viu uma criança? Criança briga, ih, meu Deus, uma nova palavra. Briga, se batem, se brigam, né? Perdão aí. Mas o que acaba acontecendo? Ele vai lá, pede perdão um ao outro e tá tudo certo, e já passou, já daqui a pouco tá brincando de novo, tá passeando de novo. E é assim que nós temos que ser. Irai-vos, mas não
pequeis. E eu entro na temperança, porque a temperança, que é o último fruto aqui do Espírito Santo, é o que? É o domínio. É o domínio sobre os nossos impulsos, é a qualidade, a virtude de quem é moderado, equilíbrio. Equilíbrio na hora de comer, equilíbrio na hora de fazer as coisas que precisam fazer. Já viu aquela pessoa que está sobrecarregada demais? Não tem equilíbrio. Já viu aquela pessoa que é preguiçosa demais? Não tem equilíbrio. Então, o Espírito Santo entra na nossa vida para nos equilibrar, para nos ajudar, para, já que agora nós estamos limpos e não vivemos mais debaixo do pecado, escravizados, nós agora estamos sobre o seu domínio, nós temos liberdade e podemos ter equilíbrio somente com ele. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, somente pelo Espírito Santo. Então eu te convido a deixar o Espírito Santo entrar no seu coração e a começar a te domar o seu caráter. Se você vê, eu falo: Raquel, mas eu tô precisando aí de 2 desses frutos. Anota e vai pedir o Espírito Santo. Ah, mas Raquel, eu não tenho nenhum. Eu, quando me converti, não tinha nada. Tinha mais obra da carne do que fruto. Então, eu fiz a minha listinha também. Fiz a minha listinha, orei, falei com o Senhor e Deus mandou. Então, é isso. Se deixe ser mudado pelo Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa salvação, ele é o nosso amigo, ele está do seu lado, ele está hoje, se você hoje não é cristão, ele está hoje te convidando: deixa eu fazer morada, deixa eu mudar o quadro da sua vida, deixa eu tocar no meio da sua família, no seu trabalho, deixa eu fazer, ele vai fazer coisas grandes, inimagináveis que você não pensa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, não deixa de comentar se você gostar de compartilhar alguma experiência, e que Deus te abençoe nesse dia, graça e paz.